Desde a vitória eleitoral de Hugo Chávez na Venezuela em dezembro de 1998, a mídia imperialista e suas sucursais, filiais rastaqueras espalhadas pelo mundo, como a imprensa com o complexo de vira-lata do Brasil, fazem de tudo para desestabilizar a chamada Revolução Bolivariana. No geral, esses veículos apoiaram as várias tentativas de golpe no país, 8 tentativas, foram cúmplices de inúmeras ações terroristas, como as guarimbas, com suas mortes, incêndios, saques, e deram respaldo à ação de sabotagem das potências capitalistas para asfixiar a economia venezuelana e gerar crise no país. Nesse longo calvário de mais de 2 décadas, a mídia burguesa e seus calunistas de aluguel elegeram vários heróis e mitos. Do empresário Pedro Carmona, que liderou o golpe militar fracassado de abril de 2002, passando pelo troglodita Henrique Capriles, que depois fugiu do país, pelo ladrão Juan Guaidó, o presidente interino nomeado por Donald Trump e reconhecido pelo fascista Jair Bolsonaro, até chegar nos dias atuais a nova queridinha dos jornalões e das emissoras de rádio e televisão, Maria Corina Machado. A mídia venal não esconde que ela é a verdadeira líder da oposição da Venezuela. Como foi declarada inelegível por 15 anos devido a inúmeros crimes, inclusive dupla cidadania, como seu coleguinha brasileiro, essa ricaça escolheu um poste para ser seu candidato da extrema-direita nas eleições presidenciais, o diplomata Edmundo Gonçalves Urrutia. Com isso, o seu passado tenebroso seguiu ocultado pelo noticiário, pela mídia imperial e pela mídia colonizada. Mas vale a pena conhecer a história dessa golpista e terrorista, serviçal do império e defensora de teses ultra-neoliberais na economia. Maria Corina é filha de Henrique Machado Zuluaga, um dos maiores empresários venezuelanos, falecido em janeiro de 2023. Dono da siderúrgica Sivensa, ele construiu um império ligado ao ramo de metais pesados e energia, que após a sua morte continua sob o comando da família. O atual presidente é Oscar Augusto Machado, primo dessa líder golpista oposicionista. Em 2009, Hugo Chávez decretou a expropriação de 2 filiais da Sivensa por irregularidades. No ano seguinte, após uma greve dos trabalhadores numa das suas subsidiárias, a Sidetur, o ex-presidente Hugo Chávez também nacionalizou a empresa. O ódio mortal do clã surge desses conflitos. Nos anos 2000, Maria Corina, a filha, funda uma ONG chamada SUMAT, que afirma ter como objetivo monitorar as eleições na Venezuela. A entidade, porém, teve participação ativa nas arruaças que culminaram no golpe de abril de 2002 e na campanha pelo referendo revogatório contra o ex-presidente em 2004. Na ocasião, a sua ONG foi acusada de conspiração pela justiça por receber doações da National Endowment Democracy, a NED, uma famigerada instituição criada pelo governo dos Estados Unidos para defender os interesses do império no mundo. Maria Corina foi uma das líderes do golpe que derrubou Hugo Chávez por 48 horas em abril de 2002 e apoiou pessoalmente o governo golpista chefiado por Pedro Carmona Estanga, então chefe da principal entidade empresarial do país. O fascista se autoproclamou presidente da Venezuela e assinou um decreto que fechava o Congresso Nacional, anulava a Constituição, dissolvia a Suprema Corte e suspendia garantias legais. A dona da SUMAT estava entre os 300 golpistas que assinaram o chamado Decreto Carmona. Derrotada no golpe e no referendo revogatório, Maria Corina intensificou sua atuação internacional em busca de recursos financeiros e de apoio externo. Em 2005, ela visitou a Casa Branca e se reuniu com o então presidente dos Estados Unidos, o imperialista ave de rapina George W. Bush. Em 2010, ela foi eleita deputada pelo estado de Miranda, mas não terminou o mandato. Foi cassada em 2014, após aceitar um cargo de embaixadora do Panamá na Organização dos Estados Americanos, OEA, violando um artigo 149 da Constituição do país, que impede mandatários de aceitarem cargos de governos estrangeiros. Como embaixadora, essa agente do Império pediu sanções econômicas da OEA para acuar e derrubar o governo venezuelano.
ela manifestou total apoio às chamadas guarimbas, ações terroristas contra instituições públicas convocadas pelo truculento Henrique Capriles, derrotado no pleito presidencial de abril de 2013. Como hoje, a extrema-direita naquela eleição denunciou fraude na vitória de Nicolás Maduro. Em 2017, essas guarimbas ficaram ainda mais violentas. Segundo cálculos oficiais, 6 pessoas foram mortas e 23 foram agredidas pelas forças antichavistas. Maria Corina já era tratada como principal líder dessas ações terroristas. A partir da eleição de Donald Trump, o império aperta ainda mais o cerco contra a Venezuela, com novas sanções econômicas e o estímulo a um governo paralelo. O plano estava inserido na chamada estratégia de pressão máxima dos Estados Unidos. O patético ex-deputado Juan Guaidó é nomeado presidente interino e logo reconhecido pelo também patético Jair Bolsonaro no Brasil. Maria Corina apoiou no interinato, mas não ocupou nenhum cargo no governo paralelo. Mais radical, ela defendia abertamente uma intervenção militar estrangeira na Venezuela. Aspas, se a ameaça não for real, o regime não vai ceder, afirmou ela numa entrevista à BBC em 2019. No ano seguinte, em 2020, numa entrevista à agência alemã Deutsche Welle, ela implora por uma intervenção militar cirúrgica que retire Maduro do poder. Essa é essa senhora. Com a derrota de Donald Trump em 2020 e o enterro do governo interino medíocre de Juan Guaidó em 2022, corrupto, Maria Corina aposta todas as suas fichas nas sanções econômicas dos Estados Unidos, que atualmente somam mais de 900 medidas de sabotagem como forma de desestabilizar o país, gerar revolta na população. Ela também intensifica suas relações com a extrema-direita no mundo todo. É uma das signatárias da Carta de Madrid, manifesto elaborado em 2020, com apoio de partidos neofascistas e figuras como Eduardo Bolsonaro, o filhote 03 do capetão, Dudu Bananinha, o presidente Javier Milei, da Argentina, o El Louco, e a primeira-ministra Giorgia Meloni, a seguidora de Benito Mussolini na Itália. Em setembro de 2023, Maria Corina, inclusive, foi convidada pelo senador Sérgio Moro, do União Brasil, para uma audiência aqui no Brasil. Ela não veio, mas participou por videoconferência e foi paparicado pelos únicos 5 senadores presentes. General Hamilton Mourão, dos Republicanos, Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, Eduardo Giron e o próprio ex-juiz Eco. Essa é Maria Corina, tão paparicada pela mídia. Parece que ela não tem problema nenhum. Você vê os calunistas da mídia falam dela como se fosse uma líder democrática. É uma fascista, golpista, estimuladora de ações terroristas, serviçal do império e uma defensora de uma agenda ultraneoliberal de desmonte do Estado, de fim de políticas públicas na Venezuela. Essa é a figura queridinha da mídia imperialista dos Estados Unidos e da mídia vira-lata do Brasil.